Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva, amém? Que o Senhor abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família e que você viva grandes coisas da parte do Senhor, amém? Glória a Deus, temos recebido muitos testemunhos do agir de Deus através deste devocional e isso nos alegra demais, amém? Porque a palavra está sendo semeada, está sendo espalhada. Você faz parte dessa obra, amém? E eu desejo que o Senhor continue realizando o sobrenatural em todas as áreas da sua vida, amém? Glória a Deus, compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal, deixa Deus te usar aí para ser um evangelista deste devocional, abençoar a vida de alguém com a palavra de Deus, amém? Vamos orar e consagrar este dia ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido, Senhor, nessa hora, Pai, eu quero entrar na Tua presença para louvar, engrandecer e exaltar a Ti e consagrar, Senhor, mais um dia no Teu altar, Pai. Pai, Tu conhece o nosso coração, a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar. Por isso eu peço, vá à nossa frente, Senhor, neste dia, Pai. Vá abrindo o caminho para nós passarmos. Tu és um Deus, Senhor, que faz grandes coisas, Pai. Da menor à maior, da mínima à máxima. Onde o Senhor coloca a sua mão, onde o Senhor envia a sua palavra, as coisas acontecem, as coisas mudam e elas são transformadas. Por isso eu peço, Pai, alcança cada pedido de oração que está sendo feito agora. Cada comentário, Pai, pedindo oração por cura, eu peço a Ti, alcança. Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus sobrenatural. Por isso, alcança cada vida, cada família aqui representada. Alcança, Espírito Santo de Deus. E faz o teu milagre e o teu querer, Pai, nas nossas vidas. Poderoso amado Deus, Pai querido, eu peço a Ti, Senhor, abençoa os Teus pequenos com toda a sorte de bênçãos neste dia, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, nos direciona e nos conduza, Pai, e traga uma palavra do Teu coração para o nosso coração, amém? É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 33. É uma palavra que é a primeira vez que eu vou ministrar essa palavra, nunca preguei sobre ela, e o Senhor vai falar conosco, amém? Atos capítulo 5, verso 33 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens por um momento fossem retirados. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Amém? Glória a Deus. E antes de ler, eu quero ler alguns versículos antes, que para você entender o contexto dessa palavra. Os apóstolos, eles foram presos, né? E eles foram levados para o sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens.
o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o em um madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Aí depois a gente começa no verso 33, que foi o que eu li para vocês, né? E há momentos, irmãos, em que Deus ele não precisa de uma multidão para agir. Muitas vezes ele levanta uma voz. E foi isso que aconteceu nessa passagem. No meio da confusão, no meio do ódio, no meio das acusações contra os apóstolos, Deus usou nada mais, nada menos do que um fariseu, um homem que fazia parte do sistema religioso daquela época, para proteger toda a obra que o Espírito Santo estava realizando. E o nosso Deus, irmãos, ele é especialista em levantar vozes improváveis em lugares improváveis. E quando ele quer preservar algo que carrega o seu propósito, nem o inferno inteiro se levantando pode impedir o agir do Senhor. Deus, ele sempre tem uma voz no meio da crise. A palavra fala no verso 34, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se. Enquanto o sinédrio queria matar os apóstolos, Deus moveu um coração que ninguém esperava, porque ele não era cristão, ele não pregava. Naqueles dias ainda não se usava o nome cristão, eles falavam o nome. E ele ainda não seguia o nome. Gamaliel, ele era parte do sistema religioso, mas naquele dia ele foi um instrumento usado por Deus para exercer a misericórdia do Senhor. E o Senhor, ele fala neste dia, que ele está levantando Gamaliéis na sua vida, pessoas que você nunca imaginou vão interceder, vão proteger e vão abrir caminho para o que Deus plantou em você não ser destruído. O inimigo, ele pode se levantar, irmão, mas Deus sempre levanta alguém maior que o inimigo. Gamaliel, ele representa o discernimento espiritual no meio religioso. Ele falou: deixem esses homens em paz. Enquanto muitos ali, a gente vê uma sede de vingança, vou usar essa palavra. Aquele povo estava se vingando. E eram movidos pela raiva, pela emoção. Gamaliel, ele teve uma sabedoria divina. E algo que eu tenho aprendido com o Senhor é que a sabedoria, ela conhece o momento de não fazer nada. A sabedoria, ela sabe esperar. E Gamaliel, ele teve discernimento de que existem coisas que vêm de Deus e ninguém pode parar. Como eu sempre falo nas ministrações da igreja, já falei, acredito, em alguns devocionais, algo que a igreja precisa é de discernimento. E quando eu falo a igreja, eu não falo apenas a igreja a instituição, eu falo a igreja, o corpo de Cristo. Eu e você precisamos ter discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem, porque o que vem de Deus nada e ninguém pode parar. E o Espírito Santo, neste dia, ele está te dando discernimento. Você não vai mais lutar contra o que Deus está fazendo. Você vai entender o tempo, você vai entender a estação, você vai entender o mover e você vai entender o propósito do Senhor. E quando nós temos discernimento, antes de reagir, a gente ora. Antes de julgar, a gente espera. Antes de criticar, a gente tem discernimento. Porque o que é de Deus permanece. Gamaliel disse: se for de Deus, vocês não conseguirão destruí-los. Mas se for humano, esse trabalho vai perecer.
E essa é a chave da mensagem. Gamaliel, ele falou uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. Ei, alguém que não é crente, tá? Entenda isso, não se esqueça. O que é de Deus é indestrutível. As tempestades vêm, o mar fica revolto, as portas se fecham, os invejosos se levantam, mas a palavra que Deus liberou, ela permanece firme. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus permanece firme. E Deus está dizendo para você: ninguém vai frustrar o que eu comecei. Os planos dele não dependem da aprovação do homem. O que é e o que vem de Deus, o tempo prova, o fogo purifica, mas não será destruído em nome de Jesus. E muitas vezes, Deus ele usa, irmãos, pessoas de dentro do sistema para realizar o que ninguém esperava. Imagina só, era uma perseguição. Estevão foi preso, foi morto. Eles acharam graça, eles acharam bom. Para eles estava sendo legal perseguir os apóstolos. Mas muitas vezes Deus usa alguém de dentro do sistema para realizar o que ninguém esperava. Quem diria que no meio daquela situação, entre aspas, boa para eles e terrível para os apóstolos, porque eles estavam sendo açoitados, apedrejados até a morte, humilhados, envergonhados. Quem diria que Deus ia levantar alguém, digamos assim, do partido contrário, para ser favorável? Mas Deus, ele faz. Ele pode levantar um Gamaliel num tribunal. Ele pode levantar um Gamaliel num trabalho. Ele pode levantar um Gamaliel numa reunião. Em qualquer lugar o Senhor pode levantar. E ele fala que vai levantar pessoas em lugares altos para falar em teu favor. Você crê nisso em nome de Jesus? O Senhor fala que enquanto planejam a sua queda, Ele já preparou a voz que vai dizer, como Gamaliel disse: deixem esse homem, deixem essa mulher em paz, porque é Deus quem está nesse propósito, em nome de Jesus. Gamaliel, ele não é famoso na palavra. A gente ouve falar dele, ele aparece por poucos versículos. Mas a sua intervenção, no momento correto, no momento certo, salvou os apóstolos e preservou o evangelho. O objetivo deles era matar. Como nós lemos depois, 2 versículos, nós vemos que eles foram açoitados e libertos apenas. E eles acharam bom sofrer pelo nome. Aquela intervenção salvou os apóstolos do Senhor e manteve o evangelho. Porque o Senhor deu uma ordem, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes você acha que ninguém está te defendendo, que você está sozinho. Mas é por isso que nós estamos aqui, e eu vou dizer dessa forma, tendo essa conversa. Porque eu estou aqui sentado trazendo essa palavra. E eu imagino que eu estou conversando com todos vocês que estão ouvindo a palavra. É dessa forma que eu gravo o devocional. Para ficar mais leve, para ficar mais agradável de ouvir. Às vezes você acha que você está sozinho, mas Deus ele tem uma voz preparada para o seu tempo de angústia. Não será nem antes nem depois. Será no momento certo que Deus vai levantar essa voz. E ele fala que se for de Deus vai permanecer. Se for de Deus ninguém vai impedir. Se for de Deus até o inimigo vai ter que reconhecer.
Você que crê nisso, declara com fé nessa hora: nada que é de Deus na minha vida será destruído. O propósito vai permanecer e o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. Quando Deus ele tem um propósito, ele muda a boca de quem te persegue. E é isso que vai acontecer na tua vida. Deus ele tem um propósito e o sobrenatural vai acontecer. Deus vai levantar o improvável para abençoar e liberar a tua vida e a tua história. Em nome de Jesus. Sela essa palavra no teu coração. O Senhor falou com você? Então bora viver coisas novas com o Senhor. Amém? Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.